Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nesse vídeo vamos trazer aí as possíveis soluções, né, de um desafio que eu tinha feito dentro do nosso grupo Telegram, onde eu coloquei uma determinada imagem e pedi para que os membros observassem essa imagem e me falassem se ela houvesse algum tipo de falha, se conseguem ver algum tipo de falha e se houvesse esse tipo de falha que pudessem opinar o que poderia estar ocasionando essas falhas, tá? Isso foi muito legal porque a intenção era que no grupo era que as pessoas tivessem um raciocínio lógico, levando as pessoas a pensarem sobre a determinada imagem e através desse raciocínio elas opinassem aquilo que elas acreditavam que seriam, tá? Não importa a experiência, eu não estava levando em conta a experiência de cada um lá dentro, porque lá tem pessoas que programam, tem pessoas que estão iniciando, tem pessoas que são programadores intermediários, vamos dizer assim, e não importava o grau de conhecimento da pessoa, o que importava era que cada um pudesse olhar a imagem e opinasse, né, se houve falha ou não e se houve, o que poderia estar ocasionando para despertar aí um raciocínio lógico e que todos também consigam compreender, né, como que você enxergar uma determinada falha na opinião de cada pessoa, que cada um poderia ter uma opinião diferente, tá? Então, só para finalizar, praticamente todos opinaram, né? Todos praticamente acertaram. Algum ou outro opinaram alguma coisa que às vezes não teria muito a ver no momento, mas numa segunda opinião já opinou algo que tem tudo a ver. Então praticamente todos acertaram, tá? Então vamos lá. Então para a gente não ficar só na nossa conversa, vamos aqui ao nosso slide, tá? Eu prometi que eu ia trazer a solução. Deixa eu pegar aqui. Bom, o desafio Descubra a Falha. Coloquei uma parte de uma imagem de bordado, tá? Só lembrando, essa imagem de bordado não fui eu que criei ela, eu peguei ela na internet aleatoriamente para que a gente pudesse analisar, tá? Porque se eu fosse eu que tivesse criado, não seria justo, né? Eu sabia onde estava a possível falha, então é legal isso aí, a gente pegar algo aleatório e colocar para que as pessoas pudessem analisar. Então, nessas possíveis falhas, então temos aqui alguns exemplos aqui, tá? Temos a linha superior está emaranhada, a moldura é muito grande para o tamanho do desenho, temos o estabilizador, temos o bastidor de bordar não está fixado corretamente no carro, alguns objetos podem estar dentro do campo de operação, o desenho não está digitalizado corretamente, o tecido não está seguro. Gente, é possível sim que existem muitas outras problemas, né, que não está aqui nessa lista, tá? Então, porque o problema de bordado, de acordo com você vai bordando, você vai ganhando experiência, vai surgindo alguns procedimentos que precisam ser executados, que talvez a gente não fale aqui, tá? Se você já surgiu esse tipo de problema que vamos falar, né, com você que não está aqui nessa lista, deixa aí no comentário, fala, Mário, comigo aconteceu assim e eu fiz assim e resolveu. Isso vai servir para que a sua opinião, a sua experiência vai ajudar outras pessoas a, a resolver os problemas mais rápido, tá? Porque para quem não tem experiência, gente, é difícil resolver um problema logo de cara. Por isso que precisa criar um raciocínio lógico, entender o que está acontecendo para que resolva o problema, tá? Então coloquei aqui as possíveis causas, tá? Existem outras mais, mas essas aqui são uma das principais, tá? E dentro dessas aqui eu deixei algumas destacadas em vermelho. Joia, por que destacado em vermelho? Porque geralmente dentro das possíveis causas, essas destacadas em vermelho são as que mais ocasiona essas falhas, esses erros que vai ser bordado e vai aparecer no bordado. Por quê, Mário? Quando a gente vai bordar, quando a gente cria um design dentro do programa, por exemplo, estou utilizando aqui o InBuild, tá? Eu vou criar, vamos dar um exemplo, eu vou criar aqui um possível design, vamos só exemplificar aqui, tá? Vou criar um shape qualquer aqui, vamos criar aqui um triângulo mesmo, criar esse triângulo, joia, vou criar ponto com ele, tudo bem. Se eu vim aqui em 3D, eu tenho aqui o nosso ponto aqui, correto.
Então, quando eu crio esse design, o que acontece? Primeiramente, ele, para mim, no software aqui, aparece perfeitamente, né? Eu não consigo enxergar se ele vai realmente ser bordado perfeitamente no tecido que eu estou utilizando ou se não. Então, quando a gente desenha, o design do software é totalmente diferente do que você vai ver no bordado real. Então, é preciso tomar alguns cuidados para que o seu design que você cria ou então que você compra na internet aí, eles sejam bordados com mais perfeição dentro do seu projeto de bordado, tá? Então é importante você entender o seguinte: existe 3 fatores importantes, tá? E quais são esses fatores, Mário? Os fatores importantes para o bordado são esses fatores aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, tá? Só para, por exemplo, ficar para vocês. O fator o primeiro é o design, tá? Que está relacionado ao software onde você vai criar e a sua experiência, o design. O segundo fator que é importante para o seu bordado saia perfeito, saia correto, vamos dizer assim, saia o máximo possível com alta qualidade, sem falhas, vamos dizer assim, é o fator da estabilização do tecido, tá? Vamos colocar estabilização. Estabilização, joia. E o terceiro fator, né, chama-se o fator mecânico. Por que o fator mecânico? O fator mecânico eu estou referindo ao fator da sua máquina de bordar, tá? Por quê? Porque ela também tem os seus ajustes, ela tem os seus componentes que ajudam aí a criar aí um bordado perfeito, tá? Então, primeiramente são esses 3 fatores. Você vai bordar qualquer bordado que você for fazer no seu trabalho, qualquer projeto, você sempre leva em conta esses 3 fatores: o design, a estabilização e o fator mecânico da sua máquina, tá? Então, esses 3 eles precisam andar praticamente junto um ao outro. Se um deles falharem, o seu bordado vai falhar, tá? Então, esses são os 3 principais fatores. Então, continuando. E nessas possíveis causas aqui, né, elas também está levando em conta isso aí. Vamos aqui. Então, vamos lá. Uma possível causa que é raro acontecer, mas pode acontecer, que a linha superior está emaranhada. Né? Aquela linha de cima onde você passa, na sua máquina, onde vai na agulha, vamos supor que ela está emaranhada lá dentro da sua máquina, acontece alguma coisa, mas quando isso acontece, geralmente ela vai estourar a linha, tá? Mas pode causar aí danificar aí o seu tecido, tá? Pode fazer danificar aí, ou então pode aí danificar o seu bordado, pode puxar o seu bastidor do seu bordado, tá? Ocasionando aí alguns enrugamentos, tá? Só que é uma situação rara de acontecer, tá? Fora que a linha emaranhada, ela pode causar outros fatores também, que no caso aqui não é o nosso caso sobre o desafio que nós estamos falando, tá? Depois outro vídeo mais posterior, a gente fala algumas possíveis problemas que a linha emaranhada pode causar. A moldura é muito grande para o tamanho do desenho. Isso aqui é uma falha, né? Que acontece muito, principalmente com o iniciante, tá? Então, você tem lá um desenho. Vamos mostrar aqui para vocês, fica mais fácil. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um bastidor, tá? Vamos ver que o nosso bastidor aqui ele é até razoavelmente grande, beleza? E eu tenho aqui, vamos supor que o nosso desenho ele está neste tamanho aqui. Então veja que toda essa área branca é o nosso bastidor. Vamos dar um exemplo assim. Então, quando ele vai ser bordado, principalmente com pontos do tipo de preenchimento, que são pontos que possuem alta taxa de repuxo, vamos dizer, de repuxar o tecido. Então, se eu tenho uma área grande aqui e o meu bastidor é grande, ele vai acontecer o repuxo. Mas a minha área também é grande, o meu design também é grande. Agora, se o meu design for pequeno, vamos deixar aqui desse tamanho aqui, tá? Vamos clicar aqui para criar o ponto. Vamos supor que aqui é o bastidor. Veja que quanta área de tecido que temos aqui para um design tão pequeno. Então, o ideal aqui seria utilizar um bastidor pequeno. Por quê? Porque você está colocando o seu design em risco quando você está utilizando design pequeno para um bastidor grande, devido à quantidade
de áreas que não vai ser bordada. De acordo você vai bordar esse desenho pequeno, ele naturalmente ele já tende a puxar um pouco o tecido, principalmente o ponto tatame, que é o ponto de preenchimento, tá? Desculpa, ele já tende a puxar esse tecido, né, e causa aí um enrugamento que pode acontecer falhas do tipo que nós vimos ali. Então vamos lá, vamos vir aqui, vamos voltar aqui na nossa falha novamente, vamos observar ela aqui antes de continuarmos, tá? Então o que aconteceu nessa falha aqui? Nessa falha aconteceu o seguinte: veja que o contorno ele saiu totalmente fora nessa região aqui, tá? Logo aqui abaixo aqui ele saiu fora, ele não está seguindo o alinhamento do nosso desenho. Vamos aqui no nosso, novamente no nosso Embird, tá? Que aparece mais fácil. Vamos aumentar aqui. Então, se você observar bem, o contorno saiu fora. Mas o contorno foi feito errado? Poderíamos dizer assim, o programador fez o contorno lá e fez errado. Não, neste caso ele não fez errado. Nesse caso houve um encolhimento, um enrugamento do tecido, aonde que quando foi bordar o contorno, que geralmente o contorno é a última parte a ser bordada num design de bordado, ele ocasionou essa falha devido ao tecido foi repuxado de alguma forma, ele foi encolhido, foi enrugado, né? Devido a alguns fatores que nós estamos comentando aqui. Densidade e outros fatores que a gente vamos comentar aqui. Então vamos lá para a gente não pular a nossa lógica, tá? Então continuando aqui. Então, devido à moldura ser muito grande, ele vai já automaticamente, conforme eu mostrei para vocês, ele vai ter muito tecido para pouco bordado, mais um bordado de preenchimento. O risco dele causar um enrugamento é muito maior, aí vai causar este erro que vimos aqui, tá? Isso é um dos fatores que o seu bastidor ele é grande demais para o seu design. Então, primeiramente, né, quando você for bordar, se você não tiver aí um bastidor pequeno, mas utilize o bastidor mais próximo que no caso um design que seja muito pequeno, um bastidor que ocupe, vamos supor assim, menos área possível para que você borde. Não pegue o seu maior bastidor para fazer um bordado de um bastidor de um bordado de um design pequeno, tá? Porque vai ocasionar isso aí. Então esse é o primeiro fator. O estabilizador. O estabilizador, deixei até aqui em vermelho para vocês, porque ele também é um grande vilão, tá? Por que é um grande vilão? Vamos lá. Vamos pensar logicamente. Você tem na sua máquina de bordado, você tem o seu design pronto, você tem o seu bastidor correto, né? Para colocar lá no seu design. Porém, na hora que você vai estabilizar o seu tecido, né? Você vai colocar lá o estabilizador, ou seja, a entretela, vamos dizer assim, que é comum a gente falar no nosso dia a dia, você utiliza uma entretela que não é adequada para aquele tecido, tá? Ah, Mário, mas como que eu vou saber qual que é a entretela que é ideal para o meu tecido? Gente, existe no mercado uma variedade de tipo de entretela, realmente para muitos causa até uma confusão, porque vai usando as entretelas aleatoriamente, tá? Mas vamos pensar lógico, qual que entretela é melhor para o meu tecido? A entretela que é melhor para o seu tecido é aquela que ela não vai se mover, ela não vai dobrar facilmente quando a sua máquina, quando o seu carro da sua máquina de bordado, vamos dizer assim, né, ele estiver se movendo. Ou seja, vamos supor que você tem uma entretela bastante mole, bastante maleável. Ah, então não posso utilizar uma entretela leve demais? Não, daí depender do seu tecido, gente, tá? Se você tem um tecido que ele já é mole e vai utilizar uma entretela que ela não segura, que ela não, o seu carro do seu bordado, da sua máquina de bordado, vai se mover e ela vai correr o risco de dobrar durante se mover na sua máquina de bordado. Então, se ela começar a se mover também, a entretela se mover também, possivelmente vai começar a mover o seu tecido e vai começar a repuxar. Por quê? Porque o design, na hora que vai sendo bordado, automaticamente ele já sofre o repuxo, tá? É bem pouco, mas ele sofre de acordo a direção do seu ponto, de acordo a maneira que você
criou o seu design, ele vai sofrer esse repuxo. É natural isso aí, a máquina já faz isso aí. As linhas, as tramas do bordado, onde ela vai bordando, ela já vai causando esse pequeno repuxo. Se você não tiver o seu estabilizador correto para o seu tecido, o seu estabilizador próprio vai se mover e vai mover o seu tecido, fazendo com que haja enrugamento, tá? Então, às vezes a gente condena diretamente a densidade do bordado, tá? Só que às vezes a densidade do bordado está dentro dos parâmetros do tecido. O que acontece é que utilizamos o estabilizador impróprio, tá? Então, qual que é o estabilizador próprio? Um estabilizador que você coloque, que você sinta ele, pegue ele com a mão. Isso é natural, gente. Não adianta a gente mas o estabilizador deu certo para fulano, para ciclano não deu. Não adianta a gente levar por essa maneira, né? A gente tem que levar por aquilo, pelas experiências de cada um. Se você tem uma máquina de bordado, você utiliza um estabilizador, está causando enrugamento no estabilizador. Se a sua densidade está dentro dos parâmetros, que a gente vamos falar daqui a pouco qual que é o parâmetro da densidade, então troca o estabilizador, tá? Troca o estabilizador e faça o mesmo bordado. Porque assim você vai ganhando experiência, você vai começar a saber qual tipo de estabilizador você pode usar para o seu tipo de tecido, tá? Então, é uma coisa que você, né, como bordadeira, você como programador que borda também, vai ter que ir ganhando experiência no dia a dia com os seus projetos, com o seu tecido e com o seu estabilizador. Então, isso é importante, você conhecer qual tipo de estabilizador é o ideal para o seu tipo de projeto, tá? Acontece muitas vezes a pessoa compra um design na internet e às vezes também aquele design vem com a densidade alta e o estabilizador incorreto, vai acontecer isso aqui, porque já temos dois fatores ocorrendo o problema. Mas qual o problema, Mário? O problema de enrugamento. Note que aqui ao canto, deixa eu pegar o point fix que eu tenho aqui. Point fix. Isso aqui é só para didática, tá? Então, o que você observa aqui nessa imagem aqui? Aqui. Você vê que houve um enrugamento nessa área aqui, tá? Um enrugamento possivelmente causado por esse ponto de coluna aqui, tá? Que eu posso chamar de ponto de zigue-zague, tá? Mas é um ponto de coluna. Então, o que acontece? Quando ele causou esse bordado aqui, poderia essa parte desse bordado estar com uma densidade alta? Sim, poderia sim estar com uma densidade alta. Como poderia também ele estar com a densidade dentro dos parâmetros, tá? E ter causado o mesmo efeito. Como assim, Mário? Eu não estou entendendo. Se essa parte aqui, né, que possivelmente, note que houve um enrugamento aqui, você vê que ele foi forçado o enrugamento aqui, tá? Essa parte aqui, ele bordou, foi feito o bordado. Ele esteja, vamos supor que ele esteja com a densidade correta, tá? E ele ocasionou mesmo assim esse enrugamento, aqui há um possível erro de estabilizador, tá? Ou então do tecido mal fixado aí no aro, no seu bastidor, tá? Então são os possíveis erros que poderia ter acontecido aqui nessa imagem, mas poderia ter acontecido outro tipo de erro? Poderia. A gente poderia falar assim, mas a densidade está muito alta, né? Poderia sim, nessa área aqui, nós poderia ter uma densidade altíssima também, que poderia ocasionar isso aí, tá? Mas, olhando pela imagem, né, se a densidade estivesse tão alta, tá, o enrugamento ia ser maior ainda, tá, devido ao tecido não estar praticamente tão fixado. Então, automaticamente, ele bordou essa parte aqui, né? E como o tecido estava mal estabilizado ou mal preso ao bastidor, ele repuxou esse tecido, repuxou de uma maneira que o contorno aqui, na hora de ser bordado por último, ele saiu fora da sua... Aliás, o contorno foi bordado dentro da sua posição correta. O que saiu fora foi esse bordado marrom, que está marrom, que esse objeto aqui, na hora de bordar, ele repuxou esse nosso tecido, tá? Então, o que ocasionou aqui nessa imagem foi um repuxo de tecido devido ou à densidade alta, ou o estabilizador mal projetado, ou o aro solto, ou ambos os fatores, tá? Que são os três principais que eu falei para vocês que ocasionam esse tipo de erro. Na maioria, 98% vai ser um desses três, tá?
Então, raramente você pode condenar um design quando você vê uma situação disso aqui. É claro que existe, né, alguns projetos aí, principalmente na internet, que a pessoa faz, né, ou então simplesmente faz uma montagem, monta, vende lá de qualquer forma e vem com a densidade muito alta. Então já é um fator que você deve ser observado, tá? Então vamos lá, continuando. Eu vou continuar aqui. Vamos aqui. Joia. A outra parte aqui é o bastidor de bordado não está fixado corretamente no carro. É o que eu acabei de falar para vocês. O que acontece? Você tem lá o seu bordado, tem lá o seu bastidor, tem lá o seu estabilizador correto, porém na hora que você fixar, né, o seu bastidor lá, você não aperta direito o parafuso, tá? Você também pode ocasionar de você deixar ele, não percebe, deixa ele muito bambo, né? Aperta o parafuso, mas deixa o tecido muito bambo ali, vamos dizer. Pode também acontecer de você colocar o seu bastidor e você esticar demais o seu tecido, que é um outro fator também que tem acontecido muito, principalmente para os iniciantes, tá? O que acontece? O iniciante vai lá no bastidor do bordado, né? Ele não conhece, né? Ele está tendo experiência agora, não tem ninguém que ensinou no momento. Vai lá, coloca o seu tecido, pega um tecido que a malha é elástica, por exemplo, que é um dos principais problemas, tá? Você bordar em malhas que são elásticas, malhas que esticam. Vai lá, coloca aquele bordado, aquele tecido no bastidor, coloca um estabilizador correto, porém na hora de ajustar, ele dá uma esticada bem firme mesmo, estica bem e coloca o estabilizador com aquele tecido bem esticado. Ali já está ocasionando uma falha já praticamente de estabilização, tá? Por quê? Porque na hora que for estabilizar esse tecido, na hora que começar o bordado a ser executado, como eu falei para vocês, todo bordado ele já tende a ter o repuxo, tá? Principalmente no ponto tatame. Então, quando você tem o ponto de preenchimento muito grande, ele vai repuxar, tá? Isso não tem como evitar, ele vai fazer esse repuxo, porque devido ao tipo de ponto, ele ocasiona isso aí mesmo, tá? Só que isso aí não é um problema desde que seja observado os outros fatores, tá? Então, continuando. Você colocou lá, esticou bastante aquele tecido, né? Aí estabilizou ele. No que você estabilizou ele, ele vai começar a bordar. Ele automaticamente, por ele ser um tecido elástico, ele já vai começar a voltar, porque o seu braço mecânico da sua máquina vai estar em movimento. Ele vai começar a voltar naturalmente, mesmo ele bem estabilizado. Por quê? Porque ele é um tecido elástico. Voltar. Aí essa volta, né, das malhas deles, dos fios dele, já por conta, vamos dizer assim, porque ele é um tecido elástico, vai juntar junto com o repuxo que o próprio bordado vai estar fazendo no ato do ser bordado ali, tá? E ele vai causar enrugamento no seu tecido, ele vai causar essa falha aqui, tá? De os contornos serem feitos, sair todo fora do seu projeto original, tá? Então isso é um grande problema, principalmente em tecido elástico. O seu bastidor, você precisa fazer corretamente. Mas como que eu estabilizo meu tecido no bastidor corretamente? Principalmente tecido de malha. Simplesmente assim. Você vai colocar o seu tecido, vai colocar o seu bastidor, aliás, vai colocar o seu tecido na hora que você... aliás, vai colocar o seu estabilizador no bastidor, vai colocar o seu tecido. Na hora que você for estabilizar, você vai simplesmente dar uma pequena puxada de leve, simplesmente só para não deixar o tecido enrugado. Você não vai esticar o seu tecido, né? Se você estiver esticando o seu tecido, isso estou falando no tecido elástico. Outros tecidos também servem a mesma coisa, tá? Você simplesmente vai dar uma puxadinha ali para ele manter, né, sem rugas no seu estabilizador. Ele também não pode estar bambo, tá? O seu estabilizador, né, o seu entretela tem que corrigir para não deixar ele bambo. Ele simplesmente precisa estar de maneira que esticada ali, mas sem forçar, tá? É a estabilização correta do seu bastidor e do seu tecido, tá? Então simplesmente assim, fazendo isso aí, você já vai amenizar aí em 80% erros desse tipo, tá?
Alguns objetos podem estar dentro do campo de operação, mas como assim? Vamos supor que você esteja lá bordando, tá? E de repente cai alguma coisa em cima do seu bordado ali, a agulha passa ali por cima, ou que tem algum objeto por baixo do seu braço mecânico ali, tá? Por quê? Vamos supor que entre algum objeto ali por baixo ali e o braço vai fazendo o seu trabalho, que ele vai se movimentando, tá? Ele tanto para frente como para trás, e ele enrosca nesse objeto lá abaixo do seu bastidor ali e puxa o seu tecido, o seu bastidor e automaticamente vai puxar puxa o seu estabilizador, automaticamente vai puxar o seu tecido, tá? Então isso aí pode ocasionar, é raro acontecer, mas pode. Então toda vez que você for operar a sua máquina de bordado, certifique que logo abaixo da máquina de bordado não vai ter nenhum objeto ou algo que esteja por perto ali que possa entrar ali embaixo e você não vê, tá? Agora temos aqui o desenho não está digitalizado corretamente. Então isso aqui eu falei agora há pouco também, né? Quando é que um desenho não está digitado corretamente? É quando as pessoas geralmente têm manias algumas vezes, de fazer montagens e vender essas montagens, principalmente, mas não fica de olho na sua densidade, tá? Mas não é só densidade, vamos mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui um bastidor, vamos dizer assim, vamos colocar aqui na guia 3D, joia. Eu tenho aqui um bastidor, tá? Então eu tenho aqui um design, vamos lá. Vamos fazer uma cópia desse design. Vamos trazer aqui, joia. Vamos trazer mais uma cópia desse design e mais uma cópia desse design, joia. Então nós temos aqui 4 cópias desse design, joia. Então o que vai acontecer? Note que todas essas 4 cópias do meu design, ele está numa direção só do bordado, tá? Ou seja, possivelmente ele já vai causar o repuxo natural, que eu já falei para vocês que todo bordado causa, já tem um pequeno repuxo. Temos aí a compensação do repuxo, que já serve para evitar corrigir alguns erros, tá? Depois vamos falar sobre ele. Então, naturalmente, deixa eu pegar aqui minha flecha, joia. Então, vamos ver a simulação dele primeiro. Vamos finalizar aqui. Vamos ver a simulação para a gente ver a direção do bordado. Vamos ver aqui. Ele está colocando joia. Ele está bordando no sentido vertical, correto? Então, como ele está bordando aqui no sentido vertical, veja aqui que ele está bordando aqui no sentido vertical, é natural que ele tende a fazer um repuxo, tá? O repuxo, tanto ele pode repuxar tanto aqui pelos nossos lados, devido à sua direção do bordado, como ele também pode puxar, né, na altura ou na largura dele. Só que geralmente ele repuxa na direção do bordado, tá? O que acontece? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Deixa eu voltar aqui. Então, se eu tenho aqui 4 designs, esses 4 designs estão na mesma direção, esse tecido vai sofrer naturalmente um repuxo, todos eles na mesma direção, correto? Então, tem 4 designs puxando o tecido na mesma direção. Então, o que pode acontecer aqui? Pode que, devido estar numa direção só todos os nossos designs, ele vai causar um repuxo ainda maior, porque todos eles estão trabalhando na mesma direção. Então, o que eu poderia fazer para resolver esse problema? Se não estragasse o seu design, se não modificasse aí, a tua qualidade do teu trabalho, você vai mudar aqui a direção de alguns do seu design. Vamos supor que esse aqui, por exemplo, eu posso entrar aqui nos parâmetros, eu posso mudar ele aqui para uma outra direção. Daí eu vou clicar em aplicar. Note que eu mudei a direção, ele vai mudar o lado de repuxo, tá? Ele não vai ficar de um lado só. Ele não vai ficar de uma maneira de um lado só, causando aí ainda mais a soma dos repuxos devido às direções que nós colocamos os nossos designs aqui. Então eu posso fazer isso aí, posso mudar o outro e assim por diante. Você vai mudando desde que isso não afete a estrutura, né, o visual, o seu projeto que você está querendo, tá? Então vamos ver aqui no nosso desenho. Aqui. Veja aqui que eu tenho aqui o bordado nessa direção, tá? E aqui também está na mesma direção.
Tudo bem? Então veja que aqui já mudou a direção do bordado, tá? Nós temos uma direção diferente aqui. Então você consiga trabalhar essas partes aleatórias, né, de direção do ponto de bordado, que a direção também conta muito, tá? Só que assim, a direção ele vai contar muito mais desde que esteja alinhado com a sua densidade. Então vamos continuando aqui. Então, o desenho não está corretamente digitalizado, também é um dos fatores perigosos, tá? E eu falei para vocês sobre direção de bordado e sobre densidade. E o tecido não está seguro. Esse tecido não está seguro é sobre o bastidor, né? Ele não está preso corretamente no bastidor, conforme eu já falei para vocês agora há pouco. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui na imagem novamente aqui, tá? Achei melhor no InBuild aqui. Vamos voltar aqui na imagem. Vamos apagar. Delete, 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 delete. Então, essa falha aqui, gente, pode ser a soma de um ou mais fatores, mas visualmente, gente, olhando aqui, como a gente vê o enrugamento logo acima aqui, a gente já presume que pode ser que a densidade aqui esteja um pouco alta, mas ainda assim não foi ela que ocasionou isso, esse repuxo, tá? Essa direção errada desse contorno. Aqui possivelmente é o estabilizador junto à soma da densidade. Ou talvez se a densidade estivesse normal, é o estabilizador que é o principal vilão aqui, tá? Estabilizador e o tecido preso ao bastidor. Tá? Note que ele houve um pouco de enrugamento aqui, mas aqui ele forçou bem, tirando aí a posição do contorno, olha a posição do contorno da parte marrom aqui, tá? Então vamos lá, Mário. Vamos mostrar algumas outras imagens aqui para a gente finalizar. Então aqui nós temos outro desenho aqui que pode mostrar isso aí praticamente de um modo mais vocês possam visualizar, tá? Nós temos aqui um desenho de uma borboleta, tá? Podemos falar que é a densidade. Aqui podemos falar que a densidade ajudou porque nós temos bastante parte de ponto tatame, tá? Bastante junto. Porém, para ocasionar esse enrugamento totalmente extremo do nosso tecido aqui, ele foi mal estabilizado. O seu bastidor junto à sua entretela, tá? Ele ocasionou. O que ele fez? Ele enrugou tanto que as bolinhas aqui da asa da borboleta, note que algumas linhas aqui também, ele começou a mudar toda a direção, começou a puxar o tecido de um lado, o tecido de outro. E note que aqui nós temos algumas partes com várias direções diferentes, tá? Não é porque você mudou a direção que não vai causar repuxo, conforme eu falei para vocês. O repuxo ele já ocasiona isso de forma natural na hora do bordado, principalmente em pronto tatame, ponto de preenchimento. O que tem que se olhar, né, observar é a quantidade, qual que é a densidade dele em relação ao seu design e se o seu tecido está bem estabilizado, tá? Então é isso que é o ponto mais importante aqui. Então note que, vamos ver outra imagem aqui, aqui a gente pode ver melhor o grau de enrugamento do nosso tecido, tá? É totalmente mal estabilizado, tá? Com a soma de uma densidade um pouco alta, mas aqui ele foi totalmente mal estabilizado. Vamos ver aqui nessa imagem aqui, tá? Temos um outro exemplo aqui também, que na realidade é o mesmo, mas estão feitos de ângulos diferentes a fotografia, tá? Então veja aqui totalmente o bordado feito, né? Mal estabilizado, né, com a densidade um pouco alta e bem mal estabilizado. Mas aqui o maior vilão aqui foi mal estabilizado o nosso tecido, né, ao nosso bastidor, tá? Aí eu falo para vocês, mas é possível eu conseguir criar um design que tenha tantos pontos, assim, tatame, pontos de preenchimento, que, que seja perfeito, que não cause tantos enrugamentos, assim? Se você observar todos esses parâmetros que eu falei para vocês, né, densidade, que são as principais, tá? Existem muitos outros, eu quero que vocês deixem no comentário aí as outras possibilidades que aconteceram com vocês, tá? Mas vamos dizer assim, observar isso aí que esse ponto aqui, que esse design aqui,
a sua densidade e o estabilizador, a tela que você está utilizando, mas se ele está bem estabilizado no seu bastidor, né, se o seu tecido está bem fixo, ele não está tão esticado, passar por todos esses processos corretamente, você vai ter um bordado perfeito. Agora veja esse mesmo design feito de uma maneira correta, observado todos esses parâmetros que eu falei para vocês. Veja só como que ele ficou. Se você olhar mais ao perto, mais a perto dessa imagem, você vai ver um pequeno enrugamento aqui. Só que ele não está dessa forma aqui, tá? Ele já está muito melhor. Esse pequeno enrugamento que eu falei para vocês, ele naturalmente ele vai causar um enrugamento, tá? Então precisa observar isso aí. Quando você tem pontos muito grandes de tatame, você precisa trabalhar um pouco o seu repuxo, tá? Às vezes nem precisa você colocar aí a sua compensação de repuxo, mas quando você tem pontos grandes é bom que você ajuste um pouco. Quanto que é esse pouco? Isso vai depender do seu tecido, do que você estiver utilizando, tá? Mas você pode ir ajustando ao pouco. Se você vê que não está dando certo e você precisa ajustar o repuxo, né? Você vai no seu design e ajeita o repuxo. Então vamos agora aqui no InBuild novamente. Vamos falar um pouco sobre a densidade, né, rapidamente. Eu quero fazer uma aula com vocês específico sobre densidade, tá? Eu não vou conseguir fazer neste vídeo porque não vai ficar um vídeo muito longo, joia? Então vamos lá, eu vou pegar aqui um desenho, vamos pegar aqui, vamos trazer aqui e criar o ponto de bordado. Vamos aqui em 3D, vamos criar um símbolo, né, para ficar mais bonito, né? Vamos clicar aqui, vou pegar aqui o shape, vamos pegar aqui uma estrela, por exemplo, aí fica mais legal, mais bonito. Vou clicar aqui, vou clicar em criar elemento, para elemento, vou gerar o ponto desse elemento, joia. Vamos pegar essa estrela aqui, vamos mudar aqui para uma cor, um amarelo aqui, joia. Então vamos lá, eu tenho a direção do meu bordado, se eu vim aqui em parâmetros, vou clicar, selecionar o meu design, botão direito, vou vir em parâmetros eu tenho 0 grau, ou seja, ele está aqui na posição horizontal, tá? Se eu vir no simulador, eu vou ver que o meu bordado está na posição horizontal. Então vamos lá. Então tenho aqui o meu bordado correto, na direção correta, e eu sei que ele vai causar um certo repuxo, tá? Na hora que ele é um bordado grande, vamos dar um exemplo assim, que ele era um ponto tatame. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiramente, eu vou mexer na densidade. Mário, qual que é a densidade que eu devo utilizar nos meus designs? Conforme eu falei para você, a densidade pode variar de acordo a cada tipo de tecido, tá? Mas só que ela tem um padrão, né? Você pode trabalhar com um padrão de variações que é um padrão que é aceitável para quase todos os tipos de tecido. Não significa que vai dar certo em todos os tecidos. Eu estou falando para vocês que é aceitável. Por quê? Porque essa densidade ela vai ser a soma junto aos outros fatores a ser observado. Qual fatores? Estabilização, a maneira correta de colocar o seu tecido no bastidor, o seu estabilizador, ou seja, a sua entretela, né? E outros fatores aí que já falamos nesse vídeo. Então, a densidade geralmente do InBuild ela vem em 4.0. Então, qual que é a variação que eu posso me sentir seguro dentro do InBuild para me mexer com a minha densidade? De 4.0 até 4.5. Clicar aqui em aplicar. Joia, no T4.5 eu já deixei uma variação já ótima, tá? Mas geralmente eu trabalho no padrão de 4.0, a não ser que eu tenha algum tipo de tecido específico que eu vejo que mesmo com a minha estabilizado, mesmo feito todo o processo de estabilização correta, ele ainda se tende a estar uns pontos muito apertados. Aí sim eu ajusto ou apertado ou solto, vai depender do design, eu ajusto um pouco essa variação, tá? Mas raramente eu mexo nela. Então, geralmente a densidade é de 4 a 4.5 já é uma densidade boa. Vou clicar aqui em aplicar, tá? Mas por que, Mário, a densidade? O que ela mexe na densidade? A densidade, gente, ela vai mexer até mesmo na quantidade de pontos a ser bordada, tá? Então, se você notar aqui no meu design, logo aqui abaixo, vocês não vão estar enxergando, eu acho, creio eu, mas ela vai estar aparecendo aqui logo abaixo. O que ela vai estar aparecendo? Eu estou com a quantidade de ponto para esse nosso design de
3.126 pontos, tá? Então, quando eu ajusto essa densidade para 4.5 e clico em aplicar, essa mesma quantidade de pontos já vai para 2.856, ou seja, ele vai deixar o bordado um pouco mais leve, ele vai diminuir a quantidade de ponto numa mesma área, tá? Então, isso automaticamente a gente já entende que ele vai, se tiver muito apertado naquele determinado tecido que eu vou utilizar, vamos dizer, a densidade estiver muito pesada, ele vai dar um alívio para o tecido, ele vai fazer o mesmo bordado com uma quantidade de pontos menor, automaticamente esses pontos vão ficar um pouco mais distante, causando aí um menor repuxo, tá? Mas geralmente o padrão é 4.0. Ah, Mário, mas o meu está causando o repuxo, estou observando tudo isso aí, mas ele está dando um repuxo. Então você vai vir aqui nessa opção de Pull Compensation, tá? Compensação de repuxo. Então você pode ajustar essa compensação. No caso padrão aqui já vem com 0,1 milímetro, tá? Veja que o Embird, ele é muito bom, que ele já vem com os padrões para determinado ponto que você vai utilizar. Então geralmente você trabalha já nesses padrões, né? Acaso que o seu design esteja ainda assim esteja repuxando muito, você pode aumentar ou diminuir esse valor. Vou aumentar para 0,5. Quando eu clicar aqui em aplicar, note que o nosso design ele aumentou um pouquinho. Por que ele aumentou um pouquinho? Porque ele está fazendo um novo cálculo, tá? Ele está recalculando aí e aumentando um pouquinho para supostamente compensar, né, aquela perca, né, aquele encolhimento que ele está tendo devido a ser uma área muito grande, e para que quando for bordado o contorno, igual nós vimos aí no nosso slide, o contorno saia corretamente, que ele compense aquele repuxo automático do nosso bordado. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, geralmente mantenha-se o padrão aqui, tá? Uma coisa é você manter o padrão, você utilizar esse Pull Compensation para compensar esse repuxo natural do seu design, tá? Outra coisa é você fazer isso aqui, você diminuir, vamos colocar aqui, colocar uma densidade muito alta mesmo, de 2.0, os pontos vai estar muito mais apertado. Vou clicar aqui. Note que agora o meu mesmo design foi para 5.522, já estou programando erroneamente se eu fizer isso aí, tá? E eu quiser compensar, que ele vai repuxar muito aqui, porque os pontos estão muito perto. Aí eu vou querer compensar isso aqui, mexendo na variação de Pull Compensation, mexendo na compensação de repuxo, tá? Gente, não vai funcionar muito. Por quê? Porque você já está trabalhando fora da densidade comum, padrão, né, de um bordado que poderia já trazer para você uma qualidade muito boa. Aí você vai tentar compensar aumentando, né, o repuxo, né, ele vai aumentar, tá? Mas mesmo assim, vai ser difícil você conseguir acertar esse ajuste da compensação. Por quê? Porque sua densidade está muito apertada para o seu bordado, tá? Então, na dúvida, deixe com 4.0 e o padrão de 0.1 de repuxo, que é o padrão do ponto. Você não precisa nem mexer nisso aí assim que você cria o ponto. Mas se precisar ajustar a compensação, você aumenta um pouquinho e a densidade você aumenta até 4.5, que já é uma ótima densidade para o seu bordado, tá? Deixa eu clicar aqui em cancelar. Joia, cancelei. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Então, gente, no mais, é isso aí. Deixa eu voltar aqui no meu slide, tá? Deixa eu criar só um novo slide aqui. Então, só para orientar vocês novamente, para a gente poder usar, para a gente poder deixar tudo definido aqui. Então, a primeira coisa a se fazer, o que eu devo fazer primeiro? Observar densidade, tá? Densidade do bordado e compensação, repuxo, compensação, vou colocar repuxo logo, e repuxo, tá? O que é essa densidade, esse repuxo? É onde eu falei para vocês aqui. Vamos aqui, botão direito, vamos em parâmetro, a compensação tá padrão aqui, tá? E o repuxo, e o compensação de repuxo tá padrão e a densidade também. Então você vai observar isso, no caso aqui não é no bordado, é no design, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês devem fazer para que vocês já eliminem a possibilidade
né, elimine ou então já reduz a possibilidade de ser o design o seu problema de os seus bordados estar saindo fora de alinhamento. A segunda coisa a se observar, o que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que observar a parte de estabilização. Estabilização, tá? Vamos lá. E o que eu tenho que observar nessa estabilização? Tenho que observar o estabilizador, observar o estabilizador, correto, tá? Opa, estabilizador. Estabilizador, correto. O que mais que eu tenho que observar na estabilização dele aqui? Vamos colocar já o tecido bem preso, sem colocar tecido bem preso, tá bom. Os tecidos estando bem preso e sem forçar. Vamos colocar forçar no sentido de esticar, tá? De esticar demais, sem forçar o esticamento, tá? Vamos colocar dessa forma. O esticamento do tecido no bastidor. Joia. Vamos colocar aqui. Joia. Então, a estabilização, né, o estabilizador correto, tecido bem preso, que é o que é o tecido bem preso? Você certifica que o seu parafuso, onde você faz o aperto lá das braçadeiras do seu bastidor, esteja bem apertado, tá? E sem forçar o esticamento do tecido no bastidor, sem você puxar, esticar demais, porque você sabe que ele já tem uma tendência natural de causar um repuxo, tá? Se você esticar demais, você vai aumentar essa tendência dele, tá? E qual que é a terceira observação que eu devo ter aqui? Uma das principais também é observar se não tem observar as partes mecânicas, tá? Mecânicas. Essas partes mecânicas, como eu falei para vocês, poderia ter um objeto embaixo que poderia enroscar aí o seu sua entretela, né? Vamos em vez de estabilizador aqui, vamos colocar aqui entretela, tá? Mais fácil, entretelas. Entretelas correto, tá? Tecido bem preso, sem forçar o esticamento do tecido no bastidor. E a terceira é observar as partes mecânicas, tá? O que são as partes mecânicas? Se entra algum objeto embaixo no braço onde está atuando ali o seu bordado, tá? Ele pode enroscar, pode puxar uma linha, pode, além de danificar o seu projeto, ele pode aí repuxar, né, do seu tecido, forçando aí o repuxo dele por ele estar enroscado, tá? E as outras partes também mecânicas que poderíamos salientar aqui é uma máquina bem regulada, tá? Você sempre tem que fazer a manutenção da sua máquina, né? Se você não sabe fazer alguns ajustes, né, de tensão de bobina, né, da tensão das partes da sua máquina, também é muito importante, tá? Ela pode ocasionar esse erro. Então sempre a máquina, vamos colocar aqui bem ajustadas, tá? Então você pode estar mandando com um especialista fazer esse ajuste aí a cada 6 meses ou a cada um ano, eu acho que é muito, tá? Pelo menos a cada 8 meses aí. Você pode estar mandando alguém, ao especialista fazer um ajuste fino aí na sua máquina para estar ajustando aí os seus elementos importantes para que seu bordado saia com qualidade, tá? Então, gente, se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like aí. Não deixa, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Vou deixar o link aí do nosso canal do Telegram logo abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser entrar lá, tem muita coisa bacana, a gente pode estar falando lá, conversando. Os próprios membros, eles podem estar perguntando uns para os outros como os seus dia a dia, suas experiências de bordado, tá? É isso que eu quero que vocês aprendam de maneira eficaz, de maneira que a experiência do seu próximo possa te ajudar a você ganhar experiência, que você também possa ensinar uma outra pessoa que não tem experiência nenhuma, tá? Porque na realidade nós todos somos uma soma de experiências, aonde a gente ajuda um ao outro, joia? Então não esqueça, deixa o seu like aí se você teve algum tipo de problema
relacionado a isso, deixa aí. Se eu deixei de falar alguma coisa importante aqui, deixa aí no comentário também, não tem problema, tá? É muita coisa, o bordado ele envolve bastante coisas, bastante pequenos detalhes que a gente precisa ir debatendo, precisa ir conversando, precisa ir aprendendo, precisa ir ajustando para que a gente tenha uma qualidade aí boa do bordado, tá? Então a gente temos um mundo de muito grande de informações, só que a gente vamos aprendendo a cada passo, tá? Porque a gente não sabe tudo neste mundo e a gente vai ganhando experiência uns com os outros, joia? Gente, um forte abraço aí e até o próximo vídeo.